Amelie, boa noite, tudo bom? Salve, Gal. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou num lugar muito especial, hoje eu estou aqui na Pro Esporte para fazer a nossa live. Mais uma quinta-feira aí com lives falando sobre saúde, sobre esporte. Hoje falar bastante aí sobre corrida, temos 3 convidados bem especiais. Como eu falei, estou aqui na Pro Esporte, um lugar bem especial, bem característico. Aqui atrás já tem um quadro, né? Que fala aí pra gente, ó. O corpo atinge o que a mente acredita. E na corrida isso é uma verdade absoluta, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aí. E sem mais demoras, né, vamos tentar desmistificar algumas coisas. Atinge o que a mente acredita. Alguns temas que as pessoas estranham, perguntam se corrida faz bem, se faz mal, para quem que faz bem. E são temas aí que a gente vai estar conversando hoje. Vamos lá. E chamando aqui o Glaucio Montemor, ultramaratonista, para a gente bater um papo aí sobre corrida, beleza? Mandem suas perguntas, seus comentários, para a gente poder falar um pouquinho aí sobre esse tema que é tão legal e muito atual ainda. Muito bem, muito bem. O Gal já está chegando aí para conversar com a gente. Vocês estão me ouvindo bem? Fala, Gal. Boa noite, meu amigo, beleza? Tudo tranquilo e você? Como estão as Tudo coisas bem, aí? beleza, beleza. Obrigado pelo convite aí, grande prazer. A gente agradece aí aceitar o convite e Pô, bater um bom papo aí de uma demais. coisa que acho que você gosta muito pouco, né? Um pouquinho, cara, um pouquinho, só 15 anos só. muito, Você tá muito me vendo bom. legal? A luz tá tá na careca iluminada aqui, tá dando a ver legal? Tá, né? Tá, A a luz luz ficou na direção. a luz Tá, tá te tá embaçando um pouquinho, iluminando, mas, tá me mas tá iluminando tranquilo. aqui. A Melia, primeiro treinador de corrida. Conheço a Melia há mais de 20 anos. Mentira, a Mili já correu um dia na vida? Não Rapaz, começou a acredito. correr comigo, sim. Olha só, então nós vamos fazer um desafio para ela voltar a correr. É isso aí, isso aí. Mas e aí, Gal, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre corrida, sobre Careca iluminada, eu não corrida. tô conseguindo mudar. Não, tá tranquilo. Falar Tranquilo. sobre corrida e saúde, corrida, os desafios que a gente tem também. Mas queria começar, às vezes, uma curiosidade até. Eu já vi alguns posts seu falando sobre você começando a correr, igual você falou que tem 15 anos que você corre, e você virando ultramaratonista, mas conta um pouquinho da sua história do Gal corredor. Antes da gente falar da saúde, dos atletas, dos alunos também. Beleza, beleza. Eu comecei como outro. Tá me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tá legal? Perfeito, tá ótimo. Eu comecei como qualquer, eu acho, outra pessoa começa, né? Eu já estava no segundo período da faculdade de educação física, ainda não tinha noção nenhuma de treinamento físico, não. Simplesmente comecei a correr sem conhecimento de treinamento, né? Mas eu estava um pouquinho acima do peso na época, nunca fui obeso, mas estava com leve sobrepeso, apesar de estar na faculdade. Já tinha feito esportes ao longo da vida, mas a corrida regularmente, sistematicamente, tinha praticado muito pouco e parado. E comecei assim, como qualquer pessoa começa. Eu lembro que eu só ia correr na Federal, não tinha outro lugar que eu corria, só Federal. Eu aguentava 2 voltas, era 4 quilômetros e pouquinho, não conseguia passar disso não. A terceira, se eu Olha só. conseguisse, era andando, assim, era andando. A minha primeira corrida foram 4,5 km, eu fiquei uma semana quebrado. Eu lembro que tinha 210 pessoas, cheguei em 185, quase em último, uma Caramba. semana quebrada. Então, assim, eu comecei, cara, sem noção nenhuma. O que eu fazia? Eu ia para Federal, eu corria segunda, quarta e sexta. Eu já sabia que eu não podia correr todo dia, que eu não ia aguentar, eu não tinha condicionamento para correr todo dia. Então, eu ia Sim. segunda, quarta e sexta. Eu corria 25 minutos, mais ou menos. Meus 4 quilômetros davam mais ou menos 25, 28, meia hora. Então, eu pegava e na outra semana, eu só me dava ao luxo de aumentar 5 minutos se eu corresse 3 vezes. Essa era a minha evolução. Se eu corresse duas Uhum. vezes na semana, segunda e quarta, não foi sexta, na outra semana, aí continua o mesmo tempo. 3 vezes, mais 5 minutos. E assim eu E meio da fui sua cabeça evoluindo. também, assim, né? Da minha Foi. cabeça, não tinha outro método, era só contínuo. Não existia intervalado, não existia um fartlek, não existia um progressivo, era só correr. Eu não tinha nem, eu acho que eu só tinha um cronômetro. Se eu tinha, Uhum. Garmin nem fala, foi depois de alguns anos. Eu tinha um cronômetro que eu comprei
um Nike falsificado por R$ 10 no camelô, eu marcava meu tempo ali. E a distância eu sabia porque a federal é marcada. Só isso que eu fazia. Aí, já com alguns 2 meses, o tio de um amigo meu, que na época tinha quase 60 anos, ele está com 70 mais ou menos, ele está muito inteirão ainda, ele falou assim, eu vou correr São Silvestre esse ano. Pô, São Silvestre, isso, eu comecei em julho, a gente devia estar em agosto, por aí, setembro, eu falei, vou correr São Silvestre. Eu falei, São Silvestre é muito, né? 15 quilômetros, eu achava que 10 era uma coisa impossível. Falei, vamos Sim. tentar? Vamos, fiz a inscrição. Falei, qualquer coisa eu corro, a minha programação era correr até o 8, andar até o 12 e depois correr até o 15. Quando chegou em novembro, eu já aguentava correr 18. Opa, então eu Olha aguento correr só. São Silvestre. Aí eu fiz São Silvestre. Aí, um ano depois, aí já resumindo, né? Um ano depois, eu passei para meia maratona, foi em agosto de 2006, comecei em 2005, com 27 anos, estou com 42. Um ano fiz a meia maratona do Rio, aí fui fazendo várias meias maratonas, com 3 anos e meio, 2008, em novembro. Primeira maratona, maratona de Curitiba. Em 2009, já com 4 anos e pouquinho, foi agosto de 2009, 4 anos e alguns meses, eu fiz 50, que foi a primeira ultra. Aí depois dos Uhum. 50, eu demorei 4 anos preparando para pular para o 100. Em Olha. 2013, eu fiz meu primeiro 100. Do 100, no mesmo ano, eu fiz 12 horas, que eu fiz 110 quilômetros. 2013. Uhum. 2014, eu fiz 24 horas, 158 quilômetros. Em 2015, eu fiz a maior distância até hoje que eu corri, foi 202 quilômetros. Eu considero meu melhor Caraca. resultado. Na outra 24 horas, faz 5 anos mês que vem, agora. Vice-campeão com 202 quilômetros. E tive se você considerar qual que é o seu melhor resultado, 202 quilômetros, qual que são a prova mais marcante? As minhas 3 participações na Conrads, né? Por ser uma prova na África do Sul, a ultramaratona mais antiga do mundo, uma energia muito legal, assim, 20 mil pessoas correndo 90 quilômetros morro acima. Então foi legal. Tive Sim. lá 2015, 16 e 19. Fiz ela 3 vezes. Sim. Então, resumindo, é isso aí. Eu fui evoluindo, eu percebendo que eu tinha mais facilidade para distâncias do que para velocidade. Eu tinha mais prazer em ficar horas correndo mais lento do que corridas muito curtas. Dá um pouco de Sim. ansiedade, ter que largar igual um doido. Eu preferia. Então, eu fui vendo que a minha facilidade era para longa. E nessa Legal. evolução, eu não posso deixar de citar o Vandinho. O Vandinho é meu amigaço na corrida. O Vandinho é o cara que me incentivou a ir para a ultra. Quando eu fiz o primeiro 50, ele fez o primeiro 100. Vamos fazer 100 para Ah, você, cara. Falei, tá, espera um pouquinho, deixa mais uns anos aí. Então eu fui fazendo esse passo a passo bem lentamente, sabe? Bem devagar. E eu tô aí hoje nessa estrada aí já há 15 anos, graças a Deus, sem nenhuma lesão grave, né? Ano passado você tratou de uma sim. lesãozinha minha no pé, uma coisa que passou rapidinho, Isso, mas nada que me tirou da tranquilo. prova, né? Nada que me tirou. Graças a Deus estou aí, firme e forte. Sim. E é legal, assim, 2 pontos para a gente ressaltar aqui. Primeiro que você começou como a grande maioria começa. Começa correndo, sem saber porquê, nem como, e de repente muitos se descobrem e começam a estudar ou procura alguém que já é mais experiente, procura um corredor, um treinador, e aí começa, de repente, a criar esses objetivos maiores. Que com certeza é o que você ensina para os seus alunos, e é o que eu tento Exatamente. falar para o meu paciente quando ele chega, às Tem vezes, passo a que ele passo. machuca muito. O risco de Sim, machucar nesse correr sozinho, sem orientação, é muito grande. Então a gente tenta ensinar um pouquinho. Pô, você machucou às vezes porque você treinou de maneira errada, treinou além do que deveria, procura um treinador. E aí ele escala. E é legal, muito bacana ver a sua escada de provas. sim, sim. Você Eu passou sempre dos falo isso. 4 para os 18 e São Mas assim, Silvestre. sem prova, exatamente, É, alguns meses. isso. E dali, os seus saltos seguintes foram já muito mais cuidadosos e mais planejados, né? As Sem meias até a dúvida, maratona, claro, da maratona claro. para os 50. E fala um 50 para o pouquinho 100, como então. isso. E os anos, né? O tempo que você levou. Você levou Sim, 3 anos e meio, se eu não me exatamente. engano, para a sua primeira maratona, né? Uns 3 anos e meio, sim. E é mais ou menos aí mesmo, como que você trabalha isso com o aluno, como que você ensina isso, o que que você vê que as pessoas te procuram de dúvida, o que que eles fazem mais frequentemente de errado, como que é aí? Isso. Eu percebi que com a rede social, né, percebe-se muito assim, pessoas que veem outras pessoas e às vezes não sabe do histórico daquela pessoa que está fazendo aquilo. Eu vejo o cara correndo 24, 48, 90, 100. Mas o que ele fez ao longo da vida para chegar nesse histórico? Então eu vejo muito hoje em dia, você perguntou de erros, né?
O que as pessoas fazem? Porque essa pessoa, não é que ela viu, pode ser que ela fez por conta própria, mas só que hoje a rede social é um negócio muito forte. Ela vê o cara Sim. fazendo, pô, eu vou fazer também. Mas o que aquele cara tem de bagagem para trás? Então, sempre que eu vou pegar um aluno meu, eu recebo um aluno que quer começar a correr, eu faço aquela anamnese nele, né? Mas não só uma anamnese assim, qual o seu objetivo para frente? Qual o seu histórico de vida? Não é só de corrida, não. Porque tem aquela pessoa que foi a vida inteira atleta, o cara, pô, desde pequeno nadou, pedalou, ou então subiu em árvore, foi um cara que foi ativo fisicamente, participou de brincadeiras e vai começar a correr. E tem aquela pessoa que a vida inteira foi sedentária. Aquele cara que era do botequim, aquele cara que era da televisão e vai começar a correr. São pessoas diferentes. São iniciantes na corrida? São. Mas um histórico de vida mais ativa ou não faz muita diferença. Então eu Sim. oriento qualquer um dos dois, eu vou orientar, claro, vá passo a passo, cuidado com um salto muito longo. As principais lesões de corrida, você sabe muito bem disso, é São as ortopedista. mudanças As de questões, volume, é. as lesões osteoarticulares, elas estão relacionadas ao aumento de volume brusco. Então eu falo, ó, vai muito passo a passo. Agora, é claro que aquela pessoa que já tem um histórico, ela tem, vamos dizer, uma carta branca, entre aspas, para talvez dar um salto um pouco mais rápido do que aquela pessoa que vem da vida inteira sedentária. Então, cada pessoa, não existe uma receita de bolo, né? Cada pessoa Sim. é uma pessoa, mas de forma geral, evolui devagar, porque o que eu percebo muito nos alunos é, hoje em dia está até mais de boa, eu percebi mais no início, muita ansiedade. Eu quero resultado para ontem, quero resultado rápido. O cara fez a prova em 1 hora e meia, eu não posso fazer também? Calma, calma. Sim. Eu já recebi aluna mulher querendo fazer tempos masculinos. Então, assim, não que a mulher seja pior, de longe disso, mas a gente sabe a realidade que a fisiologia masculina, né? Sim, O sim. homem tem mais Tanto os hormônios, recordes mais. são diferentes, né? Claro, claro, exatamente, isso aí é fato, né? Então, assim, eu falo com a pessoa, calma, vamos devagar, vamos começar primeiro. Vamos fazendo metas a curto prazo, não faz a longo prazo. Eu quero correr. Quando vou poder correr uma maratona? Eu falo, calma, não sei. Vamos correr seu Sim. 5, seu 10, seu 15. Então, eu vejo muito isso. Então, assim, qual que geralmente o aluno fala? Mas meu corpo está aguentando. Mas o nosso sistema cardiovascular sabe muito bem, ele evolui mais rápido que o osteomiia articular. Você está bem de coração e Exatamente. de pulmão, mas sua musculatura está lá assim, pelo amor de Deus, para, cara, eu não estou aguentando, para. E o cara vai, aí machuca. Aí eu falo, é melhor Sim, parar por bem do que por mal. Mas eu saio para sim, treinar, vamos dizer que o treino hoje seja 35 quilômetros. Eu estou no 22 e senti uma dorzinha que eu acho que é leve. Eu continuo. Agora, uma coisa que é um pouco maior, eu falo, paro. É melhor parar do que parar 2 meses. Parar um treino do que 2 meses. Então sem dúvida. eu sempre falo, evolui passo a passo. E eu acho que eu posso falar que eu dou o meu exemplo, porque o meu exemplo foi correr bem ali. Então, se eu falo, se você fizer Sim. igual eu fiz, ninguém é garantia de nada, não. De não vai ter lesão, de vai ter lesão. É. Mas se você fizer o negócio certo, a chance de você machucar e parar por lesão, porque você desmotivou, é muito grande. Porque eu vejo a pessoa também chega na maratona muito rápido, a grande maioria não passa para ultra. Isso é a realidade, né? Quanto mais distância, é Sim. um funil. O cara chega na maratona e fala assim, já fiz maratona. E O cara agora? desanima, desmotiva. Então eu percebo assim, a evolução passo a passo da longevidade no esporte. Sim. É legal. Dois pontos aqui. De novo. Primeiro, na pandemia, cara, a gente tem observado muito isso, principalmente eu aqui como ortopedista no consultório. As academias fechadas, boxe crossfit está fechado, futebol parou, futebolzinho do clube parou. E aquele cara que gosta de esporte, é ativo, tem um cardiovascular legal, e o cara fala, cara, o que eu vou fazer? Vou pra rua, vou correr. E Sim, ele sim, acha que percebi. porque ele tem um histórico grande de atividade física, não está às vezes com sobrepeso, às vezes ganhou um pouquinho de peso na pandemia ou não, mas o cara tá indo correr. E aí o cara corre um dia, corre dois, corre três, corre quatro. O tanto de gente ativa, jovem e saudável que eu estou atendendo com lesões por sobrecarga. Porque ele não tem a especificidade da corrida. Apesar de ser uma Exatamente. pessoa, muitas vezes, condicionada com um peso adequado. E aí é legal, porque igual você falou, se é ultramaratonista, você corre há 15 anos, você teve uma lesão, não foi uma E lesão grave, foi uma lesão levinho, coisinha à toa, você quase que não parou de correr, você lembra disso? A gente conseguiu fazer um A ajuste gente ali, um tratou com tratamento, gelo, né? Exatamente, e isso foi um tratamento ativo, que é outro ponto aqui na Sim. ortopedia. A gente consegue tratar sem interromper todas as atividades e, por vezes, até sem parar com a corrida por completo. E aí o pessoal fala assim, mas correr ultramaratona machuca mais, correr maratona machuca mais. E não é.
Quem corre pouco, quem corre só no final de semana machuca muito mais. Quem Sim. corre esporádico, quem começou a correr tem pouco tempo, machuca mais do que o ultramaratonista. Você é a prova viva, mas os estudos estão aí para mostrar isso também, né? Conheço Então a vários, gente sim, sim, conheço vários. e machucam menos, porque você já sabe correr, você já respeita a carga, respeita o corpo. Sabe o dia que às vezes o É, corpo não tá legal, aquela dorzinha que te incomoda, fala, cara, hoje é o dia de desacelerar um é. pouquinho e entende o objetivo, né? E às vezes o aluno não Sim, entende isso aí, né? exatamente. E saber que o treinamento, ele não é só sessão de treino. O treinamento é aquela tríade. Sessão de treino, alimentação e repouso. Então, não sei se você já leu o Nuno Cobra, deu uma travada no seu aí, Samuel. Você travou, Voltou? mas voltou. Eu te ouvi direito. Não li o no Não sei Cobra se você ainda. já. Tá. Então, Ainda a não. semente da vitória. A semente da vitória. Esse livro é muito bom. Ele fala assim: o livro dele foca muito na saúde, 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 saúde. É legal que eu li na mesma época o dele e o do Bernardinho, transformando suor em ouro. O Bernardinho fala Legal. performance, 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 desempenho, atleta, do Nuno fala saúde. Então ele fala, primeiro, ele coloca como prioridade sono, repouso. Se você não descansar bem, você pode comer bem, treinar bem, que vai faltar alguma coisa. Aí ele vem depois, ele coloca alimentação. Você descansou bem, mas treinou bem, mas comeu mal, vai faltar alguma coisa. Aí depois ele vem com o exercício físico. Olha que interessante, ele coloca, entre as, dos Legal. três, ele coloca, entre as, o menos importante, vamos dizer assim, fala assim, ó, você dormiu bem e treinou bem, agora você precisa, e comeu bem, tem que treinar bem. Se um dos seis estiver errado, vai faltar alguma coisa. Às vezes o aluno esquece que é só treinar bem. Se ele não alimentar Aham. e principalmente dormir, a gente sabe que repouso é treino. O corpo evolui no Sim, repouso, não evolui no exercício. Você tem que dar o estímulo para depois descansar e evoluir. Então, se é esses três não verdade. estiverem alinhados, alguma coisa vai faltar. E isso pode gerar lesão. Sim. Eu tenho uma aula que eu dou até para os alunos do Marcos, lá da Medicina do Esporte, sobre lesões na corrida, lesões em membros inferiores. Eu cito um exemplo de um corredor, que no caso sou eu. Como que eu me machuquei? E é legal que o ano que eu corri a primeira meia, foi em 2017, eu me machuquei, eu tive uma canelite brava, comecei a empolgar, vi que eu estava evoluindo, e chegou perto fazendo fartlek, tiro, não sei o quê. Fiz uma canelite, deu ter feito uma fratura por estresse, talvez. Tive que parar de treinar. E no ano seguinte, ou seja, excesso de treino. E no ano seguinte eu falei, cara, eu vou respeitar meu treino, vou preparar direitinho. Mas foi o ano que a gente abriu a clínica, eu não conseguia, às vezes, dormir bem, que tava aquela ansiedade, estresse, não sei o quê. E eu fiz uma fratura por estresse no pé, que eu dormia mal e comia mal naquele ano. Ah, E aí então, eu consigo mapear direitinho os pontos, os passos. Por mais que eu treinasse direitinho, não tivesse com sobrepeso nenhum, estava com peso sim, adequado para a corrida. E você falou da São Silvestre, cara, correr é muito legal, né? A vida inteira eu falava assim, como que a gente consegue adaptar o nosso corpo para o esporte e para a corrida. Eu sou um cara que desde criança, eu era um cara de velocidade, eu corria a prova de 100, de 200 na faculdade, meu e nadava a contrário. prova de... eu nadava a prova de 50, ou seja, só prova rápida. E eu falava assim, vou correr São Silvestre, um dia eu vou correr. E aí um dia eu fiz a fogueira, eu estava na faculdade, acho que em 2005. Corri a prova de 10, eu falei, nos 5 quilômetros tinha que passar o cone e virar a volta. Cara, eu nunca vou correr a São Silvestre, porque eu achei aquilo ali super extenuante, né? Mas como que é capaz de gerar uma modificação, uma adaptação do corpo e da cabeça, para que a gente vença esse desafio e crie esses objetivos. E como que é saudável para mim hoje correr, ir para a rua, ainda mais na pandemia também. Às vezes o dia que eu saio consigo correr, consigo andar de bike, isso é importante. E como que você vê isso? Você falou da saúde, igual do Nuno Cobra. Como que você vê as mudanças que a corrida propiciou para você como corredor e que você vê nos seus alunos, aqueles que viram corredores regulares, cuidadosos, como que a saúde deles muda através da corrida? Sim, sim. Isso é uma coisa meio que inegável, né? Assim, todo mundo que começa e continua, apresenta melhora na saúde absurda, né? Tanto física quanto mental, né? Inclusive amanhã vai ter uma live sobre saúde mental no Instagram da Ultramur, falando com o psicólogo, falando sobre isso, entendeu? A importância da cabeça, melhorar a ansiedade, quadro depressivo, né? Assim, Sim. no meu caso específico, eu perdi peso, eu era mais pesadinho, assim, nunca, como eu falei, nunca fui obeso, sobrepeso, perdi peso, eu tinha um pouco de problema respiratório, rinite, isso foi embora, assim, com muita rapidez, melhorou muito, muito mesmo. E eu já tive problema de saúde sério, com 14 anos eu tive uma artrite reumatoide, que eu fiquei internado um mês na Santa Casa, Olha só. tive uma pericardite, tive virado do coração. Então, assim, eu cheguei, nessa época, eu lembro direitinho, eu não aguentava subir um lance de 10 degraus, assim, eu devia estar com VO2 de Caraca. 5. Então, assim,
Então eu percebi muito, claro, isso foi 14 anos, comecei a correr com 27, mas sempre eu tive uma prática esportiva. Mas quando eu comecei regularmente mesmo, é um melhor absurdo, assim. Eu já tinha uma saúde, vamos dizer, boa, né? Apesar desse problema que eu tive, isso não deixou nada em mim, graças a Deus. Mas assim, isso melhorou muito. Problema respiratório nem se fala. Eu tinha uma bronquite que ela não sei se é ativar ou ela aparecia, mas não sei se é o nome, quando estava gripado. Então isso Sim, melhorou muito, assim. Essa falta de ar, essa dificuldade melhorou muito. E falando dos alunos, eu estava falando correndo com um aluno esses dias, ele é um pouco ansioso, e ele falou, Glaucio, eu até quando começa a falar rápido demais, ele chega a gaguejar. Ele falou, ele olha, ainda é um pouco gago, mas ele falou assim, a minha gagueira melhorou 90%, porque a corrida me deixou menos ansioso, eu controlo mais minha respiração, tem olha uma só. série de coisas. E até dores. Dando mais um exemplo meu, eu já te falei, eu tenho hernia de disco. Eu tenho hernia de disco Sim, lombar e uma cervical. A lombar é pequena, a cervical é menor ainda. Eu já te falei, quanto mais eu corro, menos eu sinto. Se eu tiver sim, destreinado de corrida, ganhei um pouquinho de peso, destreinado, eu começo a sentir dor na coluna. Eu estou treinado, fininho, correndo, fazendo volume alto, eu não sinto nada. A corrida faz bem para mim, a hernia de disco. Pode, não é. sei se isso vai contra a ciência, contra os ortopedistas, contra os neurocirurgiões. Ai, Não vai opa, não. caiu, desculpa. Mas assim, isso me faz muito bem, muito bem. E eu percebo, não é só em mim não, tá? Alunos que começaram a correr. Pô, eu tinha uma dor no joelho, eu comecei a correr, eu não estou sentindo mais nada. Eu tinha dor na coluna, não sentindo mais nada. Então, assim, claro, cada caso é um caso, tem que ser tratado, lógico, você sabe Sim, muito bem disso. Mas eu vejo muitas pessoas comparando as pessoas que começam a correr tendo alguma dor e aquelas que têm medo de fazer porque tem essa dor. As que relatam, muitas relatam melhoras, depois começam a praticar, claro, sendo sim, muito bem monitorado, né? Mas eu claro. percebo muito isso. Show. E na verdade, cara, a ciência está te respaldando a isso. Assim, tem muita gente que acha assim, correr causa artrose do joelho. Na verdade, não causa. Existem Não, trabalhos comparando de longo prazo corredores e não corredores, e o que define o aparecimento da artrose é a existência de lesões pré-existentes no joelho. Então, o fato de correr, de ser maratonista, ultramaratonista, não implicou na origem da artrose. Agora, se é um corredor que tem um histórico de lesão de menisco, já teve uma fratura do uma joelho, já predisposição. tem uma... Isso, esse paciente tem o risco. Mas que talvez não seja inerente à corrida, e sim à lesão Sim, sim, prévia. E existe um trabalho sim. muito legal de hérnia de disco em corredores. Tem gente que fala assim, correr faz mal para o disco intervertebral. Pelo contrário, eles provaram que, eles compararam não corredores que corriam menores distâncias e maratonistas. E eles viram que o disco do maratonista ele fica mais hidratado do que a pessoa que Olha não só. corre. Então a qualidade do disco intervertebral melhora com a corrida. Melhora. É claro que se está numa crise de hérnia de disco, eu não vou colocar um cara para Diferente. correr. Eu vou tratar esse Exatamente. cara, vou reabilitá-lo, mas a corrida é possível sim. Tanto que a gente tem Mas não aí, é ó, proibido. de jeito nenhum. Vou te citar dois caras aqui que praticavam esporte de alto rendimento com hérnia de disco. O Serginho Escadinho, da seleção de vôlei, que era o líbero, Sim. Líbero, e o sim, sim. jogou anos com hérnia de disco, às vezes de Sei. ter um jogo com um pouquinho de dor e tratar no meio de um campeonato. E o Buffon, que era o goleiro da Itália. O Buffon Aí não também tinha uma sabia. hérnia de O Buffon não disco. sabia. E jogou por anos e anos. E o goleiro, são dois caras que caem, rolam, pulam e fazem Saltam. atividade. Né? Ué. Então, assim, correr é saudável, correr com cuidado, com orientação, que é isso que o Gal falou aí com a gente aí. Como qualquer outro esporte, né? É isso aí. Ô Gal, a gente vai ter um bate-papo aqui com a Amelie para falar um pouquinho de saúde, de dor e de corrida, claro, também. E com a Débora, que é corredora, também é sua fã, tá aqui acompanhando. Foi, Para a gente foi falar um minha aluna, pouquinho, treinei ela, feríssima. corre muito. E para a gente falar um pouquinho da parte mental com a corrida. Então, eu queria te agradecer muito aí a participação. Obrigado. Voltaremos para Valeu. falar aí. Sempre um prazer falar com você. Beleza, posso deixar só um convite aqui? Claro, sempre. Amanhã eu vou fazer uma live também com psicólogo, às 19 horas, no Instagram da empresa, da Ultramove JF, falando sobre exercício físico e saúde mental na pandemia, os desafios do dia a dia. A gente viu que muitas pessoas ficaram em casa, isso Sim. gerou mais problemas de saúde mental, então vamos falar a respeito disso, com um psicólogo, especialista em psicologia clínica, especialista, professor de faculdade, especialista nessa área aí, saúde mental. Show de bola. Manda pra gente, divulga com você também e estaremos lá acompanhando. 7h30? Show de bola. 7 horas amanhã. 7 horas. Então, Não é no 19 meu, no horas. da Ultramove, tá? Não é no meu, no da Ultramove JF, beleza? 19 Show de horas. bola.
Beleza, Gal? Obrigadão. Eu mando para você. Grande Obrigado, tá? show. Um Obrigado grande pelo abraço convite. aí. Uma Ficarei boa para ver as noite meninas aqui. aqui. Boa noite. Show de Valeu. bola. Deixa eu chamá-las aqui. Show. Aqui, doutora Amelie, para a gente conversar um pouquinho de saúde, controle de dores. E aí, Amelie, tá joia? Tudo bem, e você, Samuca? Como você está? Tudo tranquilo, tudo certinho aqui na ProEsport, né? Nossa segunda casa. Exato, eu amo esse quadro aí atrás. Esse quadro, você sabe que é o lugar da clínica que as pessoas mais gostam, mais tiram fotos, mais postam, porque acho que isso aqui é uma motivação para quem vem, seja um esportista ou seja um paciente que está buscando melhorar a sua saúde. Isso aqui é fato. E é muito do que a gente vive na corrida e do que a gente vive no nosso dia a dia. Nosso dia a dia com a clínica e com tudo. Você fala uma coisa muito legal, algumas vezes, eu já ouvi várias vezes também, que é quando você pega um paciente com dor crônica, seja qualquer problema, e fala, doutor, eu estou na dúvida, eu continuo o tratamento, eu já estou um pouquinho melhor, o que eu tenho que fazer? Você fala, você pode parar de acompanhar comigo, mas você nunca pode deixar de fazer atividade física. Nunca largue o seu treinador ou o seu fisioterapeuta. Explica um pouquinho pra gente como é que é isso aí. Não, Samuca, eu acho que a coisa melhor que tem para mim é poder estar alta para um paciente. E o que acontece? Sim. Muitas vezes eu falo, se você tiver que abraçar seu fisioterapeuta e o educador físico, ou eu, escolha os dois. Porque quem vai mudar o prognóstico da patologia, muitas vezes são eles. Os remédios, a questão dos bloqueios intervencionistas, eles são lindos, mas qual que é a importância deles? Eles vão te dar uma melhora na sua dor para você fazer uma reabilitação e poder se inserir numa atividade física. Às vezes, os pacientes não valorizam tanto. Só que olha o que aconteceu. Durante a quarentena, todos os meus pacientes pioraram a dor. Só 2 pacientes que não pioraram. Que foram 2 pacientes que o que aconteceram com eles? Eles, durante a quarentena, foram para o sítio. Eram pacientes que ficavam em casa, só saíam do sofá para a cama. E como eles mudaram para o sítio, eles aumentaram o grau de atividade física. Porque eles começaram a caminhar, começaram a cozinhar. Foram as únicas 2 melhores. O resto, todos os pacientes que interromperam a atividade física ou que interromperam a fisioterapia tiveram um quadro pior da dor. Bacana. Ou seja, tem que fazer. E vale qualquer atividade. A gente está falando aqui de corrida, mas a prática até de isso que você falou, as atividades do dia a dia, movimentar, se andar, está num sítio, vai caminhar para colher uma fruta no pé, vai pegar na horta, vai cuidar da casa, vai passear com o cachorro. São atividades que a gente recomenda e que vão complementando a gente fala ali de 150 minutos de atividade física durante a semana, que é o que a OMS recomenda, né? Então, se você reparte ali meia hora por dia para andar com o cachorro, está fazendo, né? E são pequenos passos que às vezes o paciente às vezes, não dá tanta atenção, nem valoriza tanto, né? Não, exatamente. O corpo humano foi feito para mexer, não foi para ficar parado. Sim. E é uma coisa que acontece muito, que os pacientes têm muito preconceito na Samuca. Quando você propõe um tratamento que não é um tratamento farmacológico, quando você propõe ele ir para atividade física para melhorar. Sim. Às vezes tem pacientes que me pedem já um remédio, um procedimento mais invasivo, e eu proponho, poxa, vamos tentar um tratamento conservador, fisioterapia, um trabalho de fortalecimento, porque para ele entender o benefício daquilo e o medicamento ser o adjuvante, e não o principal do tratamento. Porque é o que você falou, é legal dar alta, você tira o remédio, você tira aquelas intervenções, mas ele continua saudável. E quando você pega o atleta com dor, como é que você lida com isso? Que aí a mentalidade é um pouco diferente, como que é tratar a dor em atletas? Exatamente. Tem aquela questão que você fala que o paciente, que é atleta, ele tem uma maior tolerância à dor. Realmente, a gente tem a modulação inibidória da dor que vem do cérebro. E isso é muito intensificado no paciente atleta por conta das atividades físicas. Só que a gente tem outro porém também, que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado no paciente atleta. O paciente atleta tem medo da dor. Por quê? Porque quando é um atleta igual você, você tem medo de que a dor te impeça de fazer uma atividade que é tão prazerosa para você. E quando a gente leva um pouquinho, que a gente leva para o atleta profissional, aí o medo fica maior ainda. Porque uma dor agora pode significar que ele tenha que parar, tenha que tratar e que ele perca um patrocínio, que ele perca uma temporada.
Sim. Tem essas duas questões. Às vezes, muitos pacientes atletas, eles se curam mais a questão da dor. Primeiro porque eles acham que sentir dor é normal porque ele está fazendo uma atividade física, está forçando. Não é. Tem aqueles tipos diferentes de dor. Tem aquela dor da recuperação muscular, mas dores que pioram com o movimento, dores que aliviam com repouso. A gente sempre tem que procurar alguma avaliação médica. Dores contínuas, por quê? Porque essa dor significa que alguma coisa está errada. Dor é um Sim. sinal que alguma coisa está errada. Tem vários, a gente tem para corredores, a gente tem avaliação 3T. Vale a pena você investigar se tem alguma coisa que você pode fazer, um fortalecimento muscular, passar por uma avaliação com um fisioterapeuta, para quê? Para a gente corrigir, às vezes a gente corrige uma coisa mínima, faz umas sessões de fisioterapia e corrige o que está te causando a dor e você evita um problema grande no futuro. Sim, e o atleta tem uma outra questão. Você até comentou na sua rede social ontem que é automedicação. A gente tem um índice, seja em jogadores de futebol, até mesmo times profissionais, eu lido com jogadores de futebol, e eles tomam muito. E o próprio equipe assim, do clube ali já orienta e já libera anti-inflamatório com a vontade. A gente fez uma pesquisa no passado com os corredores de alguns grupos de corrida também, e como que a automedicação entre os corredores assim, é frequente. Mas fala um pouquinho disso pra gente aí, como que as pessoas se automedicam, o que elas mais usam, quais os riscos disso? Exatamente. Muitos pacientes, principalmente atletas, o que eles acham? Eles acham que tem-se uma cultura popular, que os remédios que são vendidos sem receita não fazem mal para a saúde, são menos prejudiciais. Pelo contrário. 2 remédios muito simples que a gente compra sem receita em qualquer farmácia. Paracetamol. Você tem muito risco de paracetamol com o quê? Com intoxicação hepática. É uma das causas de transplante hepático é a intoxicação por paracetamol, altas doses de paracetamol. E é um remédio que a gente vê que as pessoas fazem muito abuso. E a outra questão também, e que para o atleta é muito prejudicial, é a questão dos anti-inflamatórios. Porque os anti-inflamatórios, o que acontece? Muitas coisas, como você falou, você provavelmente já teve alguma fratura de estresse. A gente sabe muito que tem, então, umas questões pontuais com anti-inflamatório, principalmente paciente-atleta, e na sua questão dos seus pacientes em pós-operatórios de cirurgias ortopédicas, que a gente tem que ter cuidado com anti-inflamatórios, porque eles podem fazer o quê? Eles podem diminuir a consolidação óssea e eles podem o quê? Eles podem atrapalhar a cicatrização de tecidos moles. Então, às vezes, o que acontece? Você está fazendo algum movimento errado, você está com aquela dor corriqueira na sua atividade, você começa a fazer uma sobrecarga de anti-inflamatórios e vai piorar a sua situação, porque você vai piorar uma cicatrização que o seu corpo faria de uma maneira natural. Sim, é interessante que aí, para entender, eu explico muito isso para os pacientes quando chegam para mim com uma lesão muscular ou uma tendinite, por exemplo. Como é que se dá esse processo? É um processo de sobrecarga e aí você começa a gerar um quadro inflamatório, às vezes até algum quadro associado de degeneração do tendão. E numa lesão muscular, que é uma lesão aguda, qual que é o processo de cicatrização ou de reparação desse tecido? É um processo inflamatório do próprio organismo, ou seja, o paciente fez uma lesão, teve um estiramento muscular ou teve uma ruptura muscular. O organismo gera um processo inflamatório para que haja a reparação daquele tecido por meio da histologia toda. Se a gente toma um anti-inflamatório, o que a gente faz? A gente está impedindo que aquele mecanismo natural de reparação aconteça. Então eu não estou fazendo bem. Por mais que eu possa ter um alívio de dor pontual, eu estou atrapalhando o meu processo de reparação. Então eu não estou ajudando. Então eu tenho que ensinar isso para o paciente. Eu pego, por exemplo, um praticante de crossfit que tem uma tendinite patelar, que é muito frequente. É o que ele faz? Ele treina, toma anti-inflamatório, treina, toma anti-inflamatório. Ele gera um quadro crônico e não trata a dor, porque ele está só sobrecarregando e mascarando a dor dele. E o que você falou, ele está correndo os efeitos ali colaterais do anti-inflamatório, porque ele está só acumulando e sobrecarregando rins e outros órgãos vitais aí importantes pelo anti-inflamatório, né? Não, justamente. E por que as pessoas fazem abuso de anti-inflamatório? Porque elas têm dor e porque o anti-inflamatório resolve. Quando a gente faz a equiparação das potências analgésicas, o anti-inflamatório tem a mesma potência analgésica da morfina. Sim. Então, ou seja, é um remédio que você toma e é um remédio que resolve. Por isso que as pessoas também tomam. Eu tenho muito mais medo
as pessoas têm muito medo de opioides. Eu tenho muito mais medo do abuso de anti-inflamatórios disparado do que do abuso de opioides. Sim. Justamente porque, além de atrapalhar essas coisas, que vai piorar a regeneração e vai piorar a dor, você tem muitos efeitos colaterais quando eles são tomados a médio e a longo prazo. Sim. E até uma outra questão, o Gal falou que alunos que tomam remédio por causa de dor muscular. E aí existe, por exemplo, a dor muscular tardia, né, que é aquela dor pós-treino, que é muito comum, dura ali 24, 48 horas. Ela se resolve espontaneamente. Então, igual o Gal falou que fez a primeira corrida dele, ficou uma semana com dor. Ou aquele cara que vai e faz um treino mais pesado de musculação e fica com dor muscular no bíceps, no peitoral, seja onde for, no lombar, faz um stiff, fica lá com a musculatura posterior da coxa toda dolorida. O músculo cresce, se desenvolve, ou seja, ele se hipertrofia com um processo de Microtrauma. microlesões, microtraumas. Se eu tomo um anti-inflamatório, eu atrapalho esse crescimento também. Então, é mais um ponto para a gente evitar. Então, assim, tenha que ajustar carga, ter o treinador correto ao lado, ter orientação profissional para que faça o treino de maneira a não ter dor. E assim, aposto que as pessoas te procuram, né? Ah, Meli, posso tomar esse remédio? Posso tomar aquele? E aí, como é que é para você? Samuca, na live o pessoal já pede indicação de remédio. Justamente quando começa a falar essa questão de automedicação, de anti-inflamatório, o pessoal começa a perguntar. Então, o que eu tomo? E aí, o que você fala? Cada paciente tem que ser avaliado. A gente tem outras medicações. Nesses casos, quando são pacientes atletas que não envolvem o uso inflamatório, a gente faz algumas analgesias escalonadas ou entra com a questão dos bloqueios. A gente pode fazer a questão da proloterapia, que é uma parte que ajuda muito da medicina regenerativa, que a gente já consegue fazer lá na clínica. A gente tem outras alternativas estratégicas, principalmente para esses pacientes atletas. E outra coisa que é muito importante que você falou, que é o seguinte, que é essa questão da dor muscular, dessa dor pós-exercício. Porque isso acontece o seguinte, você encaminha seu paciente para uma atividade física, falando que vai melhorar a dor. O paciente sai da atividade física, ele te passa o WhatsApp. Fiz atividade física, estou com dor. Você pode ver isso muito em reabilitação em joelho ou quando você encaminha um paciente para uma fisioterapia. Aí você fala, onde que dói? Dói no lugar? Não, não. Aí você vai ver, dói aonde? Dói músculo. Porque é o paciente que está fazendo uma readaptação do corpo inteiro. Sim. Eu falo, gente, essa daí é a única dor boa que a gente pode ter. E é um estímulo diferente, algo que ele não fazia antes. Ele tinha dor, por exemplo, uma artrose do joelho. Então ele tem muita dor no joelho. Aí você dá um estímulo, começa a trabalhar quadríceps, começa a trabalhar core, abdômen. Às vezes ele sente aquela dorzinha ali e fala, nossa, eu tô pior. Na verdade, é o que você falou, é uma dor diferente. Não, e é como e aí que a gente vê... Da orientação do preparo. Exatamente. A questão também de crenças erradas por parte dos pacientes. Até foi uma que o Gal já falou e você também falou, que a questão da paciente ter uma hérnia e sem possibilidade de correr. Outra coisa que a gente vê muito assim, não, você não pode correr porque isso vai favorecer você ter uma osteoartrose no joelho, no quadril. Tem uma revisão sistemática que saiu em 2017, que ela avaliou diversos trabalhos, avaliou um total de 100 mil pacientes. Eles dividiram os pacientes em 3 grupos, pacientes sedentários, pacientes corredores profissionais. Esses corredores profissionais, eles colocaram, acho que pacientes que corriam mais que 57 milhas por semana. Acho que quando você faz a conversão, tá quase 100 km por semana. É quase 100, é 1,6. Ou seja, só o Cláudio. Só conheço o Cláudio. E corretores recreadores, que seriam corretores como você. Corretores que têm uma carga intensa, mas não chegam ao nível de com ultra. Sim. Justamente, eles avaliaram osteoartrose de quadril e joelho. Os pacientes que eram os corretores recreativos, como você, eles foram os pacientes que tinham uma menor incidência de osteoartrose em quadril e joelho. Ou seja, pacientes que têm uma carga intensa de exercício, mas normalmente tem uma avaliação, faz exercício de maneira adequada. Os sedentários e os atletas profissionais com essa carga intensa, eles tiveram maior risco de osteoartrose. E eles falam muito na questão do trabalho, quando eles comparam os pacientes sedentários com os corretores, questão do estilo de vida. Porque Sim. é aquela coisa, você tem aquela bola de neve dos maus hábitos, principalmente quando eu que trato o paciente com dor.
Você começa a ter dor, você não dorme bem, você começa a ficar estressado, você deprime, aquela bola de neve. Só que você tem a bola de neve dos hábitos bons também. Quando você começa a praticar uma atividade física, você começa a comer melhor. Você começa a praticar uma atividade física, você ajuda numa coisa que é a coisa mais responsável pela sua saúde que vocês falaram no início, que é a questão do sono. Então, assim como o hábito ruim puxa o outro, os hábitos bons também. A gente tem que começar a dar os passos iniciais que são os mais difíceis. E aí, o estudo falava muito isso, que os pacientes sedentários, pela questão do estilo de vida, eles tinham essa parte, eles tinham um risco maior de osteoartrose de joelho e quadril. Sim, interessante, muito bom. E lembrando também, quando a gente fala em um cara que corre 56 milhas, 57 por semana, para a gente está falando do atleta profissional. E aí o profissional ele trabalha no limite do que é fisiológico, né? Ou seja, no limite do corpo, para que ele evolua, porque senão ele não evolui também. E aí existem até os questionamentos, o quão saudável de fato é o esporte profissional, o esporte de elite. Aqui nós estamos falando de atletas que vivem disso, de Neymar, LeBron James, Kipchoge, quando a gente fala de corrida. Ou seja, não são as cargas que a gente pratica no nosso dia a dia. Né? Não. Muito bem. Exato. E outra coisa que o Glaucio falou, que é uma coisa que é muito importante, que eu até falei um pouquinho no início. Você começa a praticar atividade física, sua dor melhora. Isso é observado em todo mundo. E aí é uma coisa até para eu abordar um pouquinho com a Débora depois, que é o tal do flow feeling. Né, que é o sentimento de fluxo, que é quando você, é o que você falou, que é o círculo virtuoso. Você começa a fazer uma coisa, começa a ter os benefícios, sentir os benefícios, e aí você quer mais. E aquilo te estimula para que você busque mais bons hábitos. E acho que é isso. Acho que vou chamar a Débora, até para a gente continuar um pouquinho e puxar essa parte aí da saúde mental na corrida. Vou ficar também. aqui para assistir vocês. Show de bola. Obrigadão, Amelie. Tchau, tchau. E boa noite, gente. Muito bem, vamos falar um pouquinho de saúde mental, né? A gente já chegou nesse tema aí, vamos dar sequência. Débora Santos está chegando aí, psicóloga clínica, psicóloga do esporte, corredora também, maratonista. E vamos conversar um pouquinho sobre os efeitos da corrida na saúde mental. Você já ouviu falar sobre flow feeling? E aí, Débora, tá joia? Estava falando um pouquinho sobre o flow feeling, né, o sentimento de fluxo, que tem tudo a ver com esses aspectos motivacionais que a atividade física, a corrida geram, da gente querer mais pelos benefícios que a atividade gera. Explica um pouquinho para a gente, do ponto de vista psicológico, como que isso funciona, o que é isso? Então, pegando o gancho da Amelie, né, essa coisa da bola de neve, que ela falou, tem a bola de neve invertida também, né, pro lado bom. Uma coisa vai levando a outra, né? Se eu pratico atividade física e ela me provoca um relaxamento, eu vou ter uma baixa de tensão, muito provocada pela ansiedade, que gera tensão muscular no corpo todo. Né? Eu tendo essa baixa de tensão e baixa de ansiedade, o meu sono melhora, então eu vou dormir melhor. Consequentemente, eu vou estar com humor também melhor, um humor mais funcional, digamos assim. Então, um ganho vai levando a outro ganho. Né? Não é uma coisa só, é um conjunto de benefícios que a gente tem com a prática regular da atividade física. Regular e controlada, né? Sim. Quanto mais eu vou fazendo, mais eu vou percebendo que aquilo me ajuda e melhora, e mais eu dou continuidade. Sim. E aí entra a importância do treinador para dar os limites. Porque senão a gente passa um pouquinho do ponto e cai no risco das lesões também. E aí cai no outro extremo. É aquele cara que começa, se motiva, faz, aí machuca e fala, não quero mais isso, não serve para mim, não quero nunca mais, isso aqui me faz mal. E com certeza você deve se deparar isso aí, tanto no consultório quanto nas corridas, né? Sim. A questão da rigidez, né, Samuel? Você tem ou uma rigidez para o exagero, e aí você não tem esse limite, né? E às vezes até os treinadores, muitas vezes, têm que lidar com esse tipo de aluno, né? Que não consegue parar. E a rigidez do contrário, daquele que um dia não deu certo, não foi bom, ou machucou e aí não quer voltar mais. Então, flexibilidade psicológica, que é o que a gente fala, né? Sempre é o melhor, é o meio termo, né? Não os extremos.
E como que você faz para trabalhar a cabeça de um corredor? Para que ele entenda isso? Quando chega alguém te Então, aí perguntar, Débora, como é que a é? gente tem que investigar a história dessa pessoa de vida, né? Como que surgiu o esporte na vida dele, como é que ele foi conhecendo, se isso vem lá de baixo, né, da infância, se isso começou na idade adulta, que crenças que ele construiu a respeito desse esporte, tanto crenças positivas quanto crenças disfuncionais, que podem atrapalhar a continuidade dele, a entrada. Então, a gente tem que investigar essa história de vida dele, tanto a vida fora do esporte quanto a vida esportiva, e aí descobrindo onde que pode ter crenças que atrapalham e onde a gente tem pontos positivos nessa pessoa para a gente trabalhar com ela. Né? Não é só trabalhar o que limita, mas também o que a gente sabe que vai potencializar ele para ir para frente. Né? Todos nós temos pontos positivos, mas muitas vezes está lá escondido, está apagado. Às vezes a pessoa não sabe disso. Né? Então, quando a gente vai investigando a história de vida dela, a gente vai descobrindo aí onde estão os pontos dela que a gente pode mexer para ajudar. Perfeito. O Gal até citou, né, que ele tem um aluno que era mais ansioso e que até essas questões da fala atropelada e que como que a corrida desacelerou e o ajudou nesse controle da ansiedade. Como que você insere, às vezes, a atividade física, a proposição da corrida ou de alguma outra modalidade para cuidados psicológicos mesmo, de patologias mesmo? E quais são alguns exemplos que você cita aí também? Então, a gente sempre pede, sempre recomenda, sempre orienta que faça uma atividade física. Né? Igual a Meli falou, o corpo não foi feito para ficar parado, foi feito para se movimentar. Né? Então, a gente, na anamnese que a gente faz, é uma das primeiras coisas que a gente pergunta. Pratica? Não pratica? E aí, se a pessoa não pratica, de novo, vamos descobrir por que não pratica. O que impede, né? Aí tem uma questão da motivação que entra muito nessa hora, né? Ah, eu não tenho motivação, eu não gosto de nada. Não existe não gosto de nada. Se for Sim. descobrir, né? Se for procurar saber, vai ter algo que você gosta. E hoje em dia tem tanta coisa, né? Tanta modalidade, tanta coisa diferente para fazer. Mas então, assim, ela criou uma crença de que ela não gosta de atividade física, de que ela não fez quando era criança, não quando era adolescente, então que ela não gosta, que não foi feito para ela. Né? Sim. E a gente tem que parar de enxergar a motivação dessa maneira, como algo interno, que é assim, eu nasci motivado e você não. Então, você está fadado a não ter motivação e a não fazer. E o outro que nasceu motivado, não é assim, né? A gente deve olhar a motivação de uma forma diferente, como se fosse assim, padrões comportamentais que funcionam devido a reforçadores. Então, o que são reforçadores? Né? São objetivos. Por que eu pratico a minha atividade física que eu gosto? Porque eu tenho algo que reforça, lá na frente, reforça aquilo que me faz ir. Então, a gente precisa também descobrir esses reforçadores em cada pessoa. Né? Todos nós temos, né? Os atletas, profissionais, amadores, ou até quem só pratica atividade. Mas o que são esses reforçadores? Às vezes ela tem, né? Nem imagina, né? E aí ela fala que ela não tem motivação, que ela não nasceu com motivação. Mas não é verdade, né? É muito mais aquilo que faz a gente buscar. E às vezes essa pessoa ainda não sabe, né? O que ela tem para buscar. Sim. Está até na minha frente aqui o livro Poder do Hábito. E ele fala exatamente, é sensacional, né? É uma coisa que a gente pode até colocar depois aqui, que ele fala que é o loop do hábito, né? E, na verdade, os hábitos que a gente tem, essa pessoa que fala assim, eu não gosto por isso, ou quando você fala de buscar as metas, e buscar até pequenas metas, que é a própria evolução na corrida. E o loop da recompensa vem daí, é onde você gera o poder do hábito, né? Que é a essência desse livro, é super legal para quem quiser entender Mexe com a nossa pouquinho. autoconfiança. Isso, que quando você se propõe uma coisa, se dedica, vence aquela etapa, consegue a recompensa. Aí você volta para você fazer de novo, atinge o objetivo, atinge a sua recompensa, e aí você cria o loop do hábito baseado na sua recompensa. E aí a gente tem que entender de maneira muito clara, por exemplo, quando eu falo com o meu paciente que tem dor. Mas eu não gosto de nada. Cara, vamos tentar, faz uma atividade física. Eu não gosto de academia, vamos tentar um pilates, um funcional. E começa a ver como que aquilo muda o corpo. Então o objetivo, às vezes, não é dar prazer, não é emagrecer, pura e simplesmente por estética, mas melhorar a dor. E aí se a pessoa faz um período e melhora a dor, ela vê aquele benefício, ela sente.
E aí ela perpetua, cria o hábito, e de repente ela passa a ver, nossa, meu sono mudou. Nossa, minha relação, eu tô mais calma. E aí começa a ter outros benefícios que a estimulam para continuar fazendo. E aí ela acha, então, esses objetivos, essas pequenas metas individuais e que são muito pessoais, né? Que cada um vai descobrir se permitir, né? A gente Agora, costuma falar, né, que estratégias para ajudar a gente a motivar, né, uma delas, entre várias, né, é o estabelecimento de metas. É justamente isso, né? Eu crio e eu posso criar essas metas assim diariamente, né? Todo dia eu faço uma atividade física. O que dentro daquela atividade que eu faço, independente qual seja, que eu posso colocar uma pequena meta ali que eu quero cumprir. E aí eu vou e cumpro, né? Seja na musculação ou corridas, né? Ah, eu faço 3, agora eu quero fazer 3,5. É uma pequena meta. Mas a partir do momento que eu consigo cumprir, isso dentro de mim vai gerando autoconfiança. Né? Então, quanto mais eu tenho comportamentos que eu faço repetidos e que são bem-sucedidos, mais autoconfiança eu adquiro. E aí, mais autoconfiança eu adquiro, mais eu vou fazendo cada vez melhor aquilo ali. Né? E aí, aquilo ali vai gerando a motivação. Então, assim, não dá para esperar chegar a motivação. Primeiro, procura o que te reforça, o que te busca, né? Seja lá qualquer coisa. E depois, você vai se motivando aos poucos. Com certeza. Nós já estamos aqui nos nossos 5 minutos finais, mas eu queria te fazer mais 2 perguntas. Uma é para a gente contextualizar essa questão da atividade física na pandemia, porque tem sido um grande desafio. E, por exemplo, para mim, a prática regular, às vezes quando eu saio para andar de bike, vou para o meio do mato, pego uma trilha bonita, como que isso tem sido prazeroso e tem feito bem para a minha saúde mental. Ou quando eu faço um desafio, igual eu estou num desafio de 30 dias de exercício, como é que tem sido saudável fazer exercício todo dia porque eu estou num desafio? Fala um pouquinho desse contexto da pandemia pra gente aí. Da pandemia com atividade física? Com atividade física, isso. Então, a gente vê muita controvérsia com isso, muita incoerência, né? Tem pessoas que estão fazendo muito mais exercício físico agora, devido à pandemia. Parece que aquela sensação de agora estou fechado, não posso sair mais. Ah, eu ia matricular na academia mês que vem, não deu. Fez ela se mexer de uma forma que ela está fazendo. E tem aqueles que pararam totalmente. Porque aí coloca a justificativa no externo. Ah, a academia está fechada, não dá para eu ir. Então, em casa eu não vou fazer. Na rua não posso ir também, então também não vou fazer. E aí a gente vê muita incoerência, muita diferença de como cada um está lidando com isso. Eu, por exemplo, estou malhando muito mais agora do que com a academia aberta. Muito, né? Tenho mais tempo em casa, estou dando meu jeito em casa, estou malhando muito mais e estou tendo muito mais resultado. Então, assim, como é que explica, né? Então, assim, está tendo muita conversa. O principal é não parar, né? É não parar. Sim, com certeza. O seu movimento, o que você pode fazer dentro da sua casa ou quando der para ir na rua, vai protegido, mas faz alguma coisa. Mas não para, porque aí vem outras questões que relacionam o fato da gente estar isolado, a questão da pandemia, aí vem outras preocupações que vão atrapalhar ainda mais. Então, assim, arruma meia horinha, 40 minutos e faz. Sim. E eu vou te fazer... Perfeito, tem que fazer, né? Encontrar aquilo que dá prazer, que encaixa na rotina e faça. E aí vou fazer uma outra pergunta rapidinho, que a gente vai ficar com um pouquinho de tempo, que é, se você quiser até falar um pouquinho de você também, fique à vontade ou não, que é o lado psicológico de quem se machuca. Como que chega às vezes para você? E talvez seja um exemplo do seu lado psicólogo, lá no grupo de corrida ou lá na hora das provas. Como que é o aspecto psicológico e lidar com a lesão? Então, né, a Meli falou uma coisa certa ali, né, que a atleta tem medo de sentir dor, né? É engraçado que a gente suporta muito bem a dor, e agora eu tô falando como atleta, né? A gente faz maratona e sente dor durante a maratona e suporta aquilo muito bem, ultrapassa o limite daquilo ali. Mas, por outro lado, a gente, no dia a dia de treino, a gente tem medo de sentir a dor justamente para não correr o risco de ter que parar. Esse é um grande medo, né?
Eu já passei por isso, de sentir, começar, foi quando eu tive canelite, até te procurei na época, né? Mas até eu Sim, te eu lembro. procurar, eu levei muito tempo, porque eu ignorei aquilo ali, né? E isso tudo é aprendizado, né, Samuel? Graças a Deus, a experiência é uma Sim, coisa ótima. pode fazer A de gente só novo, né? aprende. Fala por mim também. Aprendizado. Então, assim, a gente tem medo, né? Então, e tem também a ver o que a dor representa para aquela pessoa em específico, né? Cada pessoa tem a sua história com dor, que vem lá da infância. Como é que ela lida, como é que ela faz quando ela tem dor, se ela é muito sensível, se ela não é, se ela catastrofiza muito essa dor ou não, se ela suporta. Então, assim, a gente vai trabalhar muito de acordo com o histórico de cada um, então é muito individual, né? E aí a gente vai Sim, trabalhar em cima daquele individual com aquela dor, né? Mas perfeito. geralmente, na maioria das vezes, né, de forma geral, ajudar ele a aceitar aquilo ali, se tiver que ficar um tempo parado, igual eu fiquei agora, né? Você sabe, Sim, 2 meses, aceitar aquilo ali de boa e para depois retornar, né? é De isso uma aí. forma geral é assim que faz, mas geralmente o atleta ele fica muito resistente a isso, né? Principalmente Sim, aquele atleta amador que ainda está começando com as lesões, né? Porque depois eu já tive várias, então depois a gente vai aprendendo. sim. É isso aí, Débora. Aqui, a gente já está no finalzinho, então eu queria te agradecer aí, o papo super gostoso. Eu Sempre que muito bom falar de saúde mental, de corrida, de uma maneira muito positiva, que é é, uma coisa legal também, né, da gente trazer esse lado alegre. E, né, então, te agradecer. eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Estamos aí sempre. Estamos aí. E Tchau, lembra aí, Melissa. pessoal, Valeu. escorrer. Ó, isso aí. Um abraço, pessoal. Em breve a gente está de volta aí. Tchau. Tchau, tchau. Abraço. Boa noite. Boa noite.